seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje vamos conhecer a história de um casal que foi aprovado junto na Cefaz DF para o cargo de auditor fiscal. E eles estão aqui com a gente no Estratégia hoje, Marcele Dias e Josué Júnior. Sejam muito bem-vindos e parabéns pela aprovação. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Eu queria que vocês começassem se apresentando para o pessoal que está assistindo. Oi, pessoal. Sou Marcele Dias, tenho 28 anos, sou carioca, me formei em Engenharia Química, atualmente sou auditora no Rio Grande do Sul. E agora nós tivemos essa aprovação aí na Cefaz DF. Olá, sou Josué, sou sul-mato-grossense, 32 anos, engenheiro de produção e sou auditor fiscal no Mato Grosso do Sul. Bom, e quando que vocês começaram a estudar para concursos públicos? Primeiramente, há quanto tempo vocês são casados e estudam para concurso? A gente casou em junho de 2019, né? Mas a gente decidiu estudar para concurso público porque a gente namorava à distância. Então, uma das formas de tentar resolver essa distância geográfica era passar no mesmo lugar. E aí, uma das tentativas de resolver isso era estudar para fiscal. E aí, no final de 2017, quando eu me formei na faculdade, ele me deu de presente o pacote da Receita Federal e falou, ó, é aqui o caminho. E aí foi quando começou a nossa jornada. Bom, e essa foi a primeira aprovação que vocês conseguiram juntos? Isso, foi. E Josué, como que foi quando você pediu em casamento, então? Vocês ainda não tinham passado no mesmo concurso? Por que que você decidiu isso? Era uma dificuldade, mas eu tinha certeza que a gente tinha o foco e que era só questão de tempo. Então, não sabia se ia ser 1 ano, 3 anos, 5 anos, mas sabia que o objetivo ia chegar. Isso não foi nada difícil, porque eu sabia que mantendo o foco no estudo ali, com material bom, a gente ia chegar nesse dia aqui. Bom, e como vocês me falaram anteriormente, eu já quero até falar para o pessoal, eles estudaram de uma forma bem diferente. A gente vai saber o que eles fizeram aqui. Muita gente pode pensar, eles estudam certinho, tudo junto, mas não foi assim, né, Marcele? Não, bem diferente mesmo. Eu percebo que eu tenho mais foco em relação à concentração. Consigo ficar mais tempo sentado estudando. Então, eu tomava café ali e ficava 2, 3 horas direto fazendo exercício, estudando teoria. O Josué já não, Você quer falar como que você estudava? Eu já tenho um problema de atenção grande, então usava bastante método Pomodoro, 25 minutos, parava 5 minutos, voltava, fazia bastante quebra para tentar sempre estar ali concentrado com o máximo de atenção possível. Quais concursos que vocês já foram aprovados? A gente passou em conjunto, né, do casal. A gente passou no Rio Grande do Sul, em Rondônia, em Alagoas, em Campo Grande, Porto Alegre. Tem o BNDES, Secretaria de Fazenda do Mato Grosso do Sul, Secretaria de Fazenda do Pará, Cefim Rondônia e agora DF. Bom, então essa carreira de aprovações aí é extensa mesmo. Isso. Mas essa foi a primeira vez que vocês foram aprovados juntos? Sim. E como que foi a emoção do momento de ver que tinha dado certo? Nossa, é um suspiro de caramba, conseguimos, né? Foi uma sensação de realização muito grande. Eu nem sei explicar, porque quando a gente começou a estudar, ele me transmitiu muita segurança, realmente, de que a gente ia conseguir, né? Falou, cara, que esse é o caminho, o material é esse. E como ele falou, né? Ele me pediu em casamento antes da gente passar. Então, ele sempre teve muita certeza de que a gente conseguiria. E talvez tenha sido realmente essa certeza dele que fez a gente chegar, né? Óbvio que ele fez a parte dele, eu fiz a minha, que o segredo é estudar. A nota dele na objetiva foi muito boa, né? Ele estava ali em 19º e eu estava em 119º. Então, eu estava não muito otimista na discursiva. Quando ele me falou, nossa, você teve a 4ª maior nota da discursiva. Eu fiquei, meu Deus, cara, qual foi a minha classificação e tal. Quando eu vi que eu fiquei em 34º ali, eu confesso que eu fiquei tremendo ali, tô um pouco tremendo aqui também. Então, foi muito bom, assim, uma realização muito grande. E independente de quanto tempo conseguimos isso, né, demorou anos, não foi algo tranquilo. Vieram muitas frustrações no meio do caminho, mas quando você consegue, é muito bom, né? Você vê ali no olhar do seu parceiro que te acompanhou e tal, é muito, muito legal. Josué, o que você sentiu? A ficha caiu? Assim, eu
sabia que era questão de tempo, não sabia qual seria a aprovação, mas sabia que era questão de tempo. Então, assim, foi o sentimento de encerramento de um ciclo, de conquistar um objetivo. É uma coisa muito boa você dividir um objetivo assim com o seu parceiro, com sua parceira. Você chegar ali na linha de chegada e falar, fiz tudo que eu pude e a vida me entregou o que eu queria. É muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre frustrações também. Vocês prestaram vários concursos, que um só foi aprovado e o outro não. E aí, o sentimento nesse momento, qual que é? Outra parte que somos diferentes. Eu costumava falar que eu precisava de dias de recuperação, assim, né? Quando passava ali aquela prova que eu não ia muito bem, que eu sabia que eu não ia passar dentro das vagas, eu falava, cara, eu vou ter que estudar tudo de novo para outro concurso, a gente não vai conseguir passar juntos e tal. E ele superava de boa, assim, né? Eu não sei se é porque eu ainda não era auditora no Rio Grande do Sul, né? Então eu tinha uma insegurança muito grande, né? De, cara, e agora, né? Pô, não vai dar certo. Eu tinha uma insegurança maior. Ele não, ele sabia o processo, né? Assim, na cabeça dele era muito claro, era muito... É isso que precisa fazer, você tá com material bom, você tem uma orientação boa, você tá fazendo sua parte, vai chegar. Eu lidava, era mais lento o processo de recuperação, né? Mas assim, eu seguia o fluxo, vai que vai, vai que vai. E foi importante esse apoio um no outro. Acho que talvez seja a coisa mais importante de um concurseiro e que nós tivemos bastante, não só mutuamente, mas como da nossa família também. As pessoas saberem que é uma dificuldade momentânea, entenderem isso, as pessoas próximas a você, seus amigos, seus familiares, entenderem o processo, a dificuldade, apoiar isso, é uma coisa que realmente não é todo mundo que compartilha dessa sorte que a gente tem e a gente vê que é uma diferença muito grande. Vamos falar sobre diferenças de vocês. Marcele explicou que você já era mais focada naquilo. Fala um pouquinho como que você se organizava, Marcele. Quando eu comecei a estudar, eu focava muito na teoria. E eu não tinha muita experiência de como estudar para concurso. E eu percebi que eu perdia muito tempo estudando aquela teoria. E aí eu lia todo o PDF e pulava para questões. Depois, com o tempo, eu percebi que eu precisava focar mais nas questões. Então, eu fazia isso. Estudava o PDF na teoria, depois ia para as questões. Aí depois, com a trilha, eu percebi que meu estudo melhorou muito. Então eu seguia a trilha, assim, cegamente. E depois que sobrava um tempinho ali na semana, porque a trilha é semanal, eu só resolvia questões. E aí me organizava desse jeito. Era a trilha, e aí quando sobrava tempo, resolvia questões. Era basicamente isso. E você, Josué? Fazer questões é muito importante. A Marcele, no começo, tinha uma necessidade de entender tudo. Eu sempre falava, você tem que saber responder a questão, é isso. Não precisa entender todo o contexto. Então, eu sempre fui um estudo muito focado e o foco, o que me permitia ter o foco era as questões. Eu normalmente saía da questão para a teoria, fazia o contrário. Eu ia na questão, via o que eu não estava muito sabendo e aí que eu ia buscar na teoria. Ela fazia o contrário disso. E no mais é estudar e esperar. E as dificuldades de vocês eram as mesmas matérias? Não sei. Eu tinha muita dificuldade em direito, mais em empresarial, penal, porque não eram disciplinas que eu me dedicava muito, porque costuma ter menos peso na área fiscal, né? Então, eu não sei se era as disciplinas que você tinha mais dificuldades. Na verdade, assim, acho que nenhuma disciplina a gente tinha... A gente entendia que todas as disciplinas você tem que correr atrás. Então, a gente compartilhava, essa questão, o que você acha? Essa resolução aqui faz sentido, não faz? Essa banca vai mais nessa direção. Mas gostar ou não da disciplina, a gente não conversava não, que a gente sabia que todas as disciplinas que a gente tinha que correr atrás era importante e tinha que resolver. E para a discursiva, então, que você ganhou várias colocações, essa aprovação veio justamente por conta da prova discursiva. Como que você se preparou? Assim, eu acho que a discursiva eu consegui ao longo da vida, assim, né? Eu sempre tive um preparo muito bom de redação mesmo. Eu estudei no colégio militar, né? Então, lá eu tive ótimos professores de português,
Para o preparo ali para o vestibular também foi muito importante, né? Foi a primeira vez que teve o Enem de vestibular, que valia em todas as universidades do Rio de Janeiro, e tinha um peso muito grande para a engenharia, a redação. E aí eu me lembro que eu tirei 980 na redação do Enem. Então foi ali meu primeiro ótimo resultado de discursiva. Então, acho que a discursiva é uma coisa que você constrói com o tempo, né? Então, como eu me preparei para a discursiva? Escrevendo mesmo, né? Acho que o jeito que você argumenta é você ter segurança no conteúdo e você ter uma lógica no que você está escrevendo. É você ter uma boa introdução, um bom desenvolvimento e uma boa conclusão. Parece meio óbvio falar isso, mas quando você vai escrever, isso pode ser um processo difícil. Você transformar o conteúdo em palavras pode ser um processo difícil. Então, o meu preparo era mais ou menos isso, transformar o que eu sabia do direito, da contabilidade, em palavras, que não era algo que eu dominava há 5 anos atrás, por exemplo. Então, era mais ou menos isso, transformar as disciplinas ali das específicas em palavras. Você tinha facilidade também, Josué? Não tinha essa facilidade que a Marcele teve. Eu consegui, nos concursos que eu fiz, que teve discursiva, no Tesouro, em Alagoas e no DF, manter minha colocação. Mas era uma redação bem básica, que era introdução, era o arroz com feijão que eu sabia que ia garantir. Quanto ao conteúdo, na discursiva, ele não costuma ser tão profundo quanto na parte objetiva. Então, você tem que treinar a redação, saber bem as ideias básicas das disciplinas e fazer uma redação que você, assim, vai conseguir pelo menos garantir alguns pontos. Agora, para você ser excelente, igual a classificação da Marcele, tanto em Alagoas quanto no DF, aí precisa de um treino que não é depois que abrir o edital que você vai conseguir resolver, não. E simulados, vocês faziam também juntos? Como que era? Todos, né? Do estratégia a gente fazia todos, quase religiosamente ali, né? Quando saía aquela programação ali do simulado, a gente fazia, já avisava a família, falou, nesse horário aqui o almoço tem que ser tal horário. A gente acompanhava o ranking, né? A gente seguia realmente como se fosse o dia da prova, né? Então a gente se preparava realmente para aquilo, né? Acho que foi muito importante para a gente se acostumar a como que seria o dia da prova, apesar de eu ter cometido um erro ali na primeira fase do DF, que eu acho que não recomendo para as outras pessoas, né? Eu acho que quando você for no dia da prova, faça um almoço que você está acostumado e tal. Eu tomei um sorvete muito diferente e não deu muito certo, sabe? Eu cheguei passando mal já. Na verdade, assim, o Josué, ele já olhou para mim com cara feia quando eu pedi o sorvete, sabe? Ele virou para mim e falou, cara, por que você tá fazendo isso? Aí já não deu certo, sabe? Então, junta a ansiedade com aquilo que não caiu muito bem, não dá certo. Deu muito errado, sabe? Então, eu treinei no simulado e não fiz ao vivo, sabe? Não é que chegou na... Mas é isso, tanto tempo de prova, quanto a sua classificação comparada, que a estratégia disponibiliza o ranking. Pensar em questões novas, porque quando você fica fazendo a questão dos outros concursos, todo mundo está fazendo essa questão. A questão dos simulados normalmente tem uma questão nova, então é uma parte fundamental para você saber como você está e para onde seguir fazer simulado. Sim. E nos simulados, como que era o resultado de vocês? Quem que ia melhor? Tinha isso? Tinha. De modo geral, eu ficava melhor, né? Isso, acho que foi aproximadamente 5 simulados, acho que em 4 ela ficou melhor. Mas a gente ficava muito bem ali, próximo. sempre entre os 10 primeiros na estratégia. Mas o nível de concorrência do concurso é tão alto, né, que ali uma questão, 2 questões, como eu falei, ele ficou em 19º e eu fiquei em 19º, né? Então, é muito detalhe. Importante o detalhe no dia da prova, são vários fatores, né? Mas, enfim, Ele não comeu sorvete, você comeu. Não foi, não, o motivo não foi esse, né? Até é injusto falar isso, mas foi uma sequência de fatores, é um conjunto de fatores, né? Mas, enfim, esse sorvete foi um dos erros da prova, né? E acho isso legal, porque a gente,
pude acompanhar muito isso, de ver a diferença de classificação. Às vezes uma questão faz diferença. Então, assim, às vezes você não vai tão bem num concurso, digamos que seja 50 vagas, você ficou em 90. Não significa que você sabe muito menos de quem ficou em 30º, 40º. Às vezes foi um detalhe. A gente viu muito isso ao longo de toda a nossa jornada. Um concurso um ficava melhor, outro ficava melhor. Era o mesmo material, a mesma rotina de estudo, o mesmo objetivo, só que às vezes naquela prova ali não vai ser seu dia. Não significa que você está pior e às vezes também não significa que você está melhor que alguém. Às vezes é um detalhe. Sim, é isso aí mesmo. E o que vocês faziam na reta final da prova, na semana que antecedia? Normalmente, quando eu resolvia as questões, eu anotava o que eu errava, né? Então, ali naquela reta final, eu lia as minhas anotações dessas questões que eu tinha errado. E, além disso, eu lia lei seca. E, na véspera ali da prova, eu ficava bem de boa mesmo, né? O que eu tivesse estudado, estava tudo certo. Rezava? Não. Entregava na mão de Deus e é isso aí. Rezava, espiritualizava e tal. O Josué não. Josué é outra rotina. Eu já sou bem diferente. Eu acho que 1 segundo antes da prova vale mais do que um dia a 1 ano da prova. Então eu estava ali até o último minuto, revendo minhas anotações, lendo lei seca. Aproveitava o máximo que eu podia, porque sabia que, enfim, cada segundinho ali podia ser uma questão na prova. Mas as duas maneiras, tem que ver qual que é a maneira que serve para cada um. Não existe, a gente sempre fala, nossa rotina de estudo foi bem diferente, assim, detalhes como esse. E a gente percebe que cada um tem que perceber o que funciona para si mesmo. A melhor coisa para você se comparar é se comparar com seu eu de ontem. Não se compare com um colega do lado, enfim. Sempre se compare com o seu eu de ontem para saber o que está funcionando para você e o que vai ser melhor. E quando vocês saíram da prova, os dois tiveram a sensação que tinham ido bem? Na verdade, o que aconteceu? A gente, quando fez a prova do DF, nós achávamos que era a última prova, né? Porque eu estava no Rio Grande do Sul, né? Ele no Mato Grosso do Sul, e eu tinha uma boa expectativa de nomeação em Campo Grande, né? Então, a gente já tinha a sensação de que era um encerramento de um ciclo, né? Então, quando a gente saiu do DF, assim, era independente do resultado, foi uma sensação de liberdade, né? Quando eu saí do DF, literalmente, eu saí arremessando a prova, assim, né? Tinha uns policiais próximos, assim, eles olharam, eu falei, não, moço, desculpa, assim, foi só uma comemoração, assim, eu recolhi o papo, foi na brincadeira, vem cá, volta aqui. Então, nem foi um sentimento de como foi a prova, sabe? Foi um encerramento de anos de estudo. Eu nem pensei como foi o resultado da prova, foi só tipo, acabou, né? Pode ser até que volte a estudar, nem sei, mas por hora acabou. Parou também, Josué? Paramos, mas eu achei que eu tinha parado há 5 anos, então o futuro a Deus pertence, né? Vamos ver. Quem sabe? Concurseiro, deixa eu ver esse edital aqui. Né? Parece que, não sei, né? Quando eu saí da prova, eu realmente achei que... Esse ciclo terminou. Esse ciclo terminou. E agora, então, para a gente encerrar esse bate-papo com esse casal, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo e que também deseja uma aprovação. Quem sabe algum casal está nessa expectativa também de uma dupla aprovação? A dica que eu dou é a mesma dica que eu dei na live, né? Quando você for estabelecer uma rotina de estudo, estabeleça uma rotina que você aguente por 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, não faça 10 horas líquidas se você não for suportar isso por um longo prazo. Faça algo que seja sustentável, que seja saudável para você. Essa é a minha dica. Excelente dica. E a sua, Josué? Eu vou dar a mesma dica que eu dei para a Marcele há 4 anos. Pegar o material bom que o Estratégia atende completamente, confia no material, ele é suficiente para você chegar no seu objetivo e faça a sua parte. Sentar, estudar, tente sempre se comparar com o que você era ontem, tentar melhor, faça os simulados e você vai chegar no objetivo. Pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 5 anos, mas uma hora chega. Tá dado o recado, então, do Josué para você que está assistindo. Quero agradecer os dois, pela presença aqui em São Paulo. Espero que vocês estejam gostando e parabéns novamente pela aprovação. Obrigada. Muito obrigado.
E para você que está Tchau, tchau. assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário também. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.